Abra em Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Amém? Veja o que diz a palavra do Senhor. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo ou ouvindo, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Oi? Tiago 1:25. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita, que traz a liberdade, e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando-o, será feliz naquilo que fizer. Pai, fala conosco, ministra a tua palavra nessa manhã. Nós te louvamos, no nome de Jesus. Amém. Tiago, dos apóstolos, esse é o mais prático. Os ensinamentos que Tiago traz são sempre de ordem prática. E às vezes nós esquecemos de aplicar a palavra de Deus. Às vezes a gente esquece, muitas vezes, de como colocar ela em prática. A gente ouve muito, a gente recebe muita informação, mas a gente pratica pouco. E Tiago está chamando a atenção aqui exatamente da oração, da fé. Quando nós pedimos algo, mas no nosso coração nós duvidamos, nós não seremos bem-sucedidos naquilo que nós vamos fazer. E Tiago aqui usa várias ilustrações para dizer que o homem que tem esse sentimento de dúvida é como um homem que olha no espelho e que, quando sai da frente do espelho, logo esquece a sua fisionomia. Assim é o homem que ora e que não acredita naquilo que está orando. É importante que vocês entendam isso, porque eu quero te chamar a atenção para algo que Davi falou no Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Davi, ele coloca uma situação em um versículo tão pequeno. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele coloca duas questões aqui. Eu pertenço a Ele e Ele supre as minhas necessidades. Ponto. E quando eu entendo que nada me faltará, é um sentimento de uma ovelha que está plenamente satisfeita. E eu quero te perguntar nessa manhã, você está satisfeito? Tem alguma coisa que não te está deixando satisfeito? Tem alguma coisa que te incomoda? Tem alguma coisa que não te dá essa plenitude? Porque estar satisfeito quer dizer que eu tenho um conceito sobre as minhas deficiências. Então, nada me faltará. Traz o conceito de não sofrer deficiência de nada. Isso quer dizer o quê? Nem carinho, nem orientação e nem cuidado. E às vezes nós estamos sendo supridos de tantas coisas, mas nós não nos sentimos satisfeitos. Às vezes o Senhor está nos abençoando de várias formas, de várias maneiras, mas nós sentimos falta desses três atributos. Sentimos falta do carinho, que é a manifestação física de afeto. Sentimos falta de orientação, que é o ato de guiar, de dar direção. E o cuidado, de ser responsável, de ser atendido. Está entendendo? Você hoje se sente uma pessoa fisicamente suprida? Às vezes nós queremos tanto um carinho, às vezes nós queremos tanto que o Senhor nos pegue no colo. E às vezes tem pessoas que acham que humanamente alguém pode suprir essa necessidade. E tem esposas que esperam do marido, tem filhos que esperam dos pais, tem pais que esperam dos filhos. O tempo todo nós estamos criando essa expectativa. Poxa, estou tão sozinho, estou precisando tanto de um carinho,
Estou precisando tanto de um abraço. Estou precisando tanto de ser cuidado. Estou querendo cuidar tanto de tanta gente, mas eu estou querendo ser cuidado. Davi, quando diz, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, ele está dizendo, eu estou suprido nisso. O Senhor me supre nisso. O Senhor, Ele supre a minha necessidade física. E quando eu digo necessidade física, nós também podemos trazer para o lado da nossa saúde física. Às vezes, a gente começa a se sentir tão enfermo, e a gente perde completamente a nossa motivação, porque tudo que vamos fazer parece que é sempre tão pesado, sempre tão cansativo. Às vezes eu me lembro, há uns 10 anos atrás, eu andava 1h30, 1h40, e fazia fácil. Hoje, às vezes, andar 1 hora me dá uma fadiga, me dá um cansaço. Daí eu falo, será que é só porque passaram-se 10 anos, ou porque me falta vitaminas? Porque falta energia, porque falta algo na minha saúde que precisa ser reposta para que eu possa voltar a andar sem me sentir tão cansado? Às vezes nós estávamos tão acostumados a ler as coisas de forma tão fácil. Hoje, para ler, eu preciso tanto de uma lente, de um óculos. Às vezes eu brincava na chuva e hoje, se eu tomar um vento, fico doente. Eu, quando era criança, eu gostava de sentar no meio da valeta, para a enxurrada ficar me levando. Hoje, abrir o portão, tomar chuva, dá gripe. Você está entendendo? Quando nós estamos falando que o Senhor supre com carinho, Ele está dizendo que estas coisas não vão acontecer mais, ou não devem acontecer mais. Que a minha confiança nesse carinho deve ser suficiente para eu não mais me preocupar com pormenores. Vocês estão entendendo? De saber que eu vou ao médico e o Senhor vai me suprir lá. Que eu vou ouvir boas notícias, sem duvidar, como o Tiago está falando, mas crendo. Mas eu ouvi má notícias, mas eu continuo crendo, sem duvidar no meu coração. Por quê? Porque ele diz que se eu acreditar nisso, se eu confiar nesta palavra, e não esquecer e praticar ela, crendo, eu vou ser bem-sucedido. Às vezes nós passamos tanto tempo sofrendo por duvidarmos. A ansiedade toma conta do nosso coração, por quê? Porque nós estamos duvidando, porque nós não estamos acreditando. E aí a gente fica sem dormir, a gente fica preocupado, a gente fica ansioso, por quê? Porque a dúvida entra no nosso coração. Será que vai dar certo? Será que eu vou conseguir? Será que eu vou ser suprido nessa necessidade? Vocês estão entendendo? E Tiago está dizendo aqui, se eu acreditar no que Deus falou, eu vou ser bem sucedido. Quer dizer, ele não está dizendo que você não vai passar por provações, por lutas. Ele não está dizendo que você vai ficar livre de sofrimentos. Ele está dizendo, se você acreditar e pôr em prática, acreditar e pôr em prática, você vai ser bem-sucedido. Isso quer dizer o quê? Que a sua fé não vai deixar de ser suprida. Você não vai deixar de ser respondido. E de repente você tem vários problemas nessa área. Às vezes eu vejo os irmãos com bebê, que muda o tempo, os bebês aí ficam com bronquite, fica com o peitinho cheio, e os paizinhos ficam preocupados, porque todo pai fica. Eu me lembro que quando a Ana ficava, e a gente ficava apavorado. Mas eu tenho que acreditar que o Senhor está cuidando dos meus filhos. Eu tenho que acreditar que o Senhor está suprindo as necessidades da minha casa. Isso é carinho. Quando Davi diz, o Senhor me supre. O Senhor me supre com carinho. Ele está dizendo, o Senhor cuida de mim. O Senhor cuida não só de forma espiritual, mas Ele cuida e se manifesta de forma física. O afeto do Senhor se manifesta de forma física. Assim também como se manifesta a ação de Deus como orientador.
Você está aqui orando, você está aqui se posicionando, e você está esperando o quê? Que Deus te mostre o caminho. Porque a gente vai sair daqui, vai ter que se deparar com um problema. A gente está orando, a gente está jejuando, a gente está se posicionando, mas a gente vai se posicionar e ser orientado também. E Davi diz: o Senhor é o meu orientador. Porque quando ele era perseguido por Saul, e quando ele não sabia para onde ir, e quando não tinha mais lugar para ir, Deus falava: fica aqui quietinho, orientando. Agora sai, porque você vai ficar cercado se você ficar aqui. Vai para a terra de Gate, lá você vai ser protegido. O Senhor mostrava para ele os lugares aonde ele tinha que ir. Por quê? Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Ele é o meu orientador. Não há confusão com Deus, gente. Deus não é Deus de confusão. E às vezes as pessoas dizem que acreditam no Senhor, mas vivem confusas. Vivem desorientadas, não sabem o que fazer, para onde ir, o que falar. Sendo que Davi deixa bem claro: o Senhor é aquele que me supre nessa área também. Não só na parte física, mas também na parte de orientação. Ele é meu guia. Por isso ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. Ele é o meu guia, Ele me orienta, Ele me pauta onde eu vou, o que eu faço, o que eu falo. Por isso Jesus diz aos discípulos: olha, quando vocês forem perseguidos, não tenha medo quando colocarem você num tribunal, pois não será você a falar, mas eu falarei por você. O Senhor põe as palavras certas na nossa boca. Quando nós não sabemos o que falar, Deus fala por nós. E eu não sei você, muitas vezes, ao ministrar, ao estar aconselhando alguém, eu mesmo me surpreendi em estar falando algo que eu mesmo não sabia que estava falando. Mas por que eu estou falando isso? Por que eu estou dando esse conselho? Por que eu estou dando essa orientação? Eu nem pensei nisso, nem imaginei nisso. Mas aí vem a palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, e vai te mostrando, e vai te revelando, e você vai fazendo, e você diz: oh, como isso está acontecendo? O Senhor falando através de mim. Davi está dizendo: o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Por quê? Porque Ele me supre nas minhas necessidades físicas, mas também me supre na minha orientação. Ele mostra o que eu falo, com quem eu falo e para onde eu vou. Por isso não há confusão, por isso não há desorientação. Crente desorientado é um crente que Tiago está dizendo: esse não vai ser bem sucedido. Por quê? Porque a fé que ele tem é dúbia. Ela fala que tem, mas na prática não existe. Por isso ele diz: se a tua fé se manifestar em práticas, então você vai ser bem sucedido em tudo que você fizer. É muito fácil dizer que acredita, mas permanecer e perseverar naquilo que se acredita é o que nós não estamos vendo nos dias de hoje. As pessoas falam de honestidade, mas elas não permanecem honestas. Elas falam de fidelidade, mas elas não permanecem fiéis. Elas falam de amizade, mas elas não permanecem amigas. Vocês estão entendendo? E se eu não pratico, eu não sou bem sucedido. E ter fé, é como eu sempre falo para vocês, é olhar a montanha e dizer: eu posso mover essa montanha? Posso, desde que eu vá para frente dela e comece a quebrá-la. Porque não quer dizer que eu vou quebrar essa montanha sozinho. Não quer dizer que eu vou passar minha vida inteira quebrando. Mas eu preciso ter atitude. E a atitude faz com que Deus me mostre e me traga pessoas que possam me ajudar nesse processo. Você está aqui porque eu acreditei, porque a pastora acreditou, porque alguns irmãos acreditaram. E hoje você está aqui. E você está aqui porque perseveramos naquilo que acreditávamos. Perseveramos naquilo que nós tínhamos como certeza de fé. Mesmo passando por dificuldades e lutas, perseveramos. É isso que Davi está dizendo.
Eu não estou livre da luta, eu não estou livre das dificuldades, mas o Senhor me mostra o caminho. O Senhor é o meu guia, o Senhor o Senhor é o meu orientador. Por isso ele diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. E ele termina dizendo que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, que também quer dizer cuidado. O Senhor me dá atenção. Ele se coloca como ovelha diante do Senhor, o seu pastor, o seu dono, aquele que comprou com o seu sangue, e que agora não é um pastor que joga no pasto e diz: vai comer. Não, é um pastor que se preocupa se um lobo está me rodeando. É o pastor que se preocupa se eu estou ferido. É o pastor que se preocupa com as minhas necessidades, se eu estou magro demais, se eu estou muito gordo e de repente eu possa tentar dormir e virar de ponta cabeça e morrer paralisado. É aquele que se preocupa onde eu estou, o que eu vou fazer, como eu vou fazer. Por isso Davi, ele quando fala: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará, ele está dizendo: o Senhor manifesta o seu afeto de forma física, o Senhor me guia, o Senhor me dá atenção. E diante das dificuldades que Davi foi passando na vida, ele pode ver que o Senhor o supriu de todas as suas necessidades. E é isso que nessa manhã você precisa ouvir. Você tem que sair daqui nessa manhã acreditando: Ele é o meu pastor, então nada me faltará, nada me faltará. Mas não crer e duvidar, mas crer e praticar. Praticar como alguém que é suprido fisicamente, praticar como alguém que é orientado, praticar como alguém que recebe a atenção de Deus. E às vezes a gente percebe algumas pessoas que acham assim: o Senhor meu pastor, nada me faltará. Mas, ai Deus, eu estou sem atenção. Creu na atenção de Deus. Aí você passa por uma dificuldade no trabalho, uma injustiça, e você acredita que Deus não está te vendo. Se Deus te dá atenção, o Senhor está te vendo. O Senhor está te vendo, o Senhor está vendo a injustiça, o Senhor está vendo o cara que está puxando o tapete, o Senhor está vendo quem está sendo maledicente, o Senhor está vendo quem está armando, o Senhor está vendo quem está tramando. Você está entendendo? Davi, ele creu nisso. E o que aconteceu com ele? Ele foi um homem bem-sucedido. Quer ser bem-sucedido? Vou perguntar de novo: quer ser bem-sucedido? Você quer ser bem-sucedido? Então creia sem duvidar no seu coração. Confie no Senhor inteiramente. Confie no Senhor de coração aberto. Deixa Ele ser de fato o seu dono, para que você seja suprido de todas as suas necessidades. Fazer aqui um propósito, fazer aqui algo que você não acredita, não adianta nada. Não vai te levar a lugar nenhum. E eu digo isso porque você mesmo não vai perseverar. Quando nós falamos aqui que os propósitos são 7 semanas, que nós vamos nos comprometer. Você pode estar começando hoje, daqui 7 semanas, você vai ter que travar uma batalha com o seu cansaço físico, com o seu desânimo, com suas preocupações, com tantas coisas que vão te impedir de estar aqui 7 domingos orando, jejuando por este propósito. Talvez isso já aconteceu, você abriu semana retrasada, semana passada, e hoje já foi difícil, essa semana já foi difícil para você estar aqui. Talvez você já veio sendo tomado de desânimo, de cansaço. Talvez você já, para sair da cama hoje, poxa, preciso ir mesmo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Mas estar aqui é praticar aquilo que você acreditou. Isso quer dizer o quê? Bem-sucedido. Você será bem-sucedido porque você está acreditando, e mais do que isso, você está acreditando e pondo em prática. Nessa manhã, eu não sei qual é a necessidade individual de cada um de vocês. Eu não sei qual é a preocupação que cada um de vocês estão tendo. Mas Deus, nessa manhã, mandou falar isso para você. Para que a gente possa orar, ter um tempo de oração aqui agora.
e a gente possa apresentar diante do Senhor os nossos pedidos, que a gente possa apresentar diante do Senhor e chorar na presença do Senhor, clamar na presença do Senhor, se humilhar na presença do Senhor, porque nós não estamos fazendo isso para qualquer pessoa. Você não está se humilhando para o pastor Marlon, nem para a pastora Márcia, você não está se humilhando para a igreja do Evangelho Quadrangular, você está se humilhando na presença de Deus. Você está colocando os teus problemas diante do Senhor, você está apresentando as coisas que têm te incomodado, que têm entristecido teu coração. Talvez hoje você precisa de um ato físico da parte de Deus, você precisa de uma cura. O Senhor vai te dar carinho. O Senhor vai te dar carinho hoje. O Senhor vai colocar você no colo, vai te dar carinho, vai sarar as tuas feridas. Por quê? Porque Ele te dá atenção. Ele não vai passar por aqui hoje, olhar para baixo, ver o Palmira orando e dizer assim, depois eu passo aí. Não, eu sinto a presença de Deus aqui. Eu sei que Ele está neste lugar, sabe por quê? Porque Ele é atencioso, Ele não nos deixa faltar nada, Ele não nos deixa faltar atenção. Talvez você esteja confuso, que decisão tomar, o que fazer, Deus, o que eu faço? Para onde vou? Que tipo de atitude eu devo ter? E hoje o Senhor também veio aqui para te dar a direção. O Senhor está aqui para mostrar o caminho. E aí quando você sair, você vai sair daqui convicto da direção que você vai dar para a sua vida, para as coisas, para as decisões que você vai tomar. Às vezes tem coisas que a gente pede diante do Senhor, e a gente está esperando que Deus use pessoas para falar, faça isso, faça aquilo outro. Os mais religiosos falam aí, tira uma palavra aí. Aí a pessoa abre a Bíblia e fala assim, eis que Deus mandou falar isso para você. E se Deus não usar a pessoa? E se não tiver uma palavra? Como é que você vai saber o caminho? Pela paz que Deus vai dar quando você tomar a decisão. Porque Deus não é Deus de confusão. Quando o Espírito de Deus falar para você assim, faça isso. E você diz assim, fazer isso? Sim, fazer isso. Você sai daqui convicto, eu vou fazer isso. Porque Deus pôs no meu coração que é assim que tem que ser. Você se enche de paz. Você chega em casa e sabe, eu já sei o que fazer. Eu já sei o que eu vou fazer. Vocês estão entendendo, gente? Às vezes, as pessoas acham que relacionamento com Deus é algo muito difícil. Às vezes, as pessoas acham que se relacionar com Deus é uma coisa impossível. Mas a gente precisa entender que se eu tenho um relacionamento saudável com Deus, nem sempre Deus vai usar pessoas. Às vezes Deus vai falar, o próprio Deus vai falar com a gente, vai falar no nosso coração. Quando eu olho os profetas, eu vejo um Moisés vendo uma sarça. Mas eu não vejo outros profetas vendo uma sarça, ou recebendo o anjo como Abraão recebeu, dizendo, olha, você vai ser pai de uma grande nação. Que bom seria se nós tivéssemos sempre um padrão, né? Olha, Deus sempre fala numa sarça. Então a gente vai sempre atrás da sarça que Deus vai falar. Olha, Deus sempre vai usar o anjo do Senhor para falar com a gente. E aí a gente vai sempre acreditar que o anjo vai aparecer e o anjo vai falar com a gente. Como Maria, por exemplo, foi agraciada e o anjo falou para ela, olha, bem-aventurado. Não, muitos dos profetas tiveram uma visão, como Ezequiel teve a visão. E ele disse que ele se prostrou no chão, ele caiu com medo. E diz a palavra do Senhor que o Senhor o pôs em pé. Como isso aconteceu? Isso aconteceu de forma física, de forma espiritual, foi uma visão. A palavra do Senhor diz que Daniel estava na cova dos leões e os leões, o Senhor fechou a boca dos leões. Como foi? O Senhor desceu lá na cova com uma corda e amarrou a boca dos leões? Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Não, pode ter sido só uma figura de linguagem. Eu entrei
e os leões estavam deitados e não me comeram. E o Senhor fechou a boca deles para que não me comessem. Vocês estão entendendo? Gideão estava no lagar lá, amassando trigo no lagar, e aí o Senhor diz: ei, varão valoroso, como isso aconteceu? Foi uma visão? Foi uma pessoa? Foi uma voz? Vocês estão entendendo? A questão é, o relacionamento com Deus faz com que a gente não fique preso a uma regra. A gente não fica preso a uma situação única. Tem que ser assim. Tem que ser assado. Deus só fala comigo assim. Deus só fala comigo assado. Não, gente, entenda isso. Porque enquanto eu estou pregando aqui, Deus já está falando com você. E eu sei que Deus já está movendo. E aí entra a tua fé em crer nisso ou não crer. Porque os homens creram, os homens acreditaram. Eles descansaram nisso. E por terem descansado e confiado nisso, foram bem-sucedidos. Eu não sei como Deus vai se manifestar na sua causa, no seu propósito. Mas se Deus falou para a gente fazer isso aqui, nós vamos ser abençoados. Se Deus falou que nós devemos nos posicionar, então nós vamos ser abençoados. Agora é porque eu me posicionei, agora é por causa do meu sacrifício, agora é porque eu estou aqui 7 semanas, não, gente. Não é o teu sacrifício que está fazendo com que o Senhor te abençoe. É a graça dEle, é o amor dEle, é a misericórdia dEle. Davi era um pastor de ovelhas que sabia muito bem o que era cuidar de uma ovelha e dar a vida por ela. Ele enfrentou o urso, ele enfrentou o leão, ele sabia muito bem o que era isso, para zelar por uma ovelha. Quando ele diz: o Senhor é meu pastor, ele sabe que Deus é capaz de fazer qualquer coisa para cuidar dele. Mas o que Davi fez para que isso acontecesse? O que Davi fez para que ele recebesse isso de Deus? Nada. Ele estava cuidando de ovelhas quando um dia um homem de Deus o olhou e ungiu e disse: você vai ser rei. Qual foi o sacrifício que aquele homem fez? Nós não queremos que os teus propósitos se tornem sacrifícios. Nós queremos que os seus propósitos se tornem uma atitude de relacionamento com Deus. Porque quando nós não jejuamos, quando nós não oramos, quando nós não nos propomos a fazer alguma coisa, a gente se acomoda. E aí o nosso relacionamento com Deus acaba, porque a gente não ora, não jejua, não vai à igreja. A gente acha que vir muitas vezes na igreja é cantar, é tocar, é servir como diácono, é dar aula, é fazer alguma coisa, alguma atividade na igreja, e a gente acha que isso faz com que a gente tenha um bom relacionamento com Deus. Não, gente, o bom relacionamento com Deus é jejum e oração. É se posicionar, é falar com Deus, é apresentar nossas queixas, nossas preocupações. E quando a gente jejua, a gente passa a ouvir o que nós não ouvíamos quando nós não jejuamos. Quando nós oramos, nós falamos o que geralmente nós não falamos. E quando nós vamos à igreja, nós recebemos o que nós não estamos acostumados a receber. Ver você nessa manhã aqui é saber que você está recebendo algo que você poderia não estar recebendo se nós não estivéssemos aqui hoje. Verdade, meu Deus. Obrigado, Deus. Você está me entendendo? Mas o fato é, estamos aqui e algo está acontecendo. Se Deus não tivesse colocado no meu coração que nós deveríamos estar aqui, talvez você hoje estaria dormindo. Verdade, Deus. Como sempre. Talvez você estaria fazendo alguma outra coisa, mas você não estaria jejuando por o propósito que tem te incomodado. Você não estaria orando por algo que está te incomodando. E você não estaria na casa do Senhor, adorando ao Senhor nessa manhã. Isso para mostrar para você que o ato de estar 8 horas da manhã aqui, jejuar, apresentar a Deus um propósito, isso é o ato de relacionamento com Deus, e não de sacrifício para alcançar. É um ato de relacionamento. E a gente tem ensinado a vocês que cristianismo é relacionamento. Por isso Deus fala: ame a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo. Relacionamento entre nós e Deus e nós e as pessoas.
Isso é cristianismo, gente. Essa é a vontade de Deus. A vontade de Deus não é que você estivesse nessa manhã em casa, fechado, olhando para os teus problemas e confuso, preocupado, ansioso. Não. A vontade de Deus era te tirar de lá, trazer para cá, para mostrar que nada te faltará. Nada te faltará. O Senhor vai suprir todas as suas necessidades. Por quê? Porque Ele é o teu pastor. Jesus diz no Evangelho de João, no capítulo 10, versículo 11: eu sou o bom pastor, eu dou a vida pelas ovelhas. Ele deu a vida por você. Então, por Ele ser o teu dono, zeloso, Ele te comprou, colocou lá e colocou a marquinha: essa aqui é minha ovelha. Existem outro aprisco onde as ovelhas estão sendo destruídas, massacradas, mal alimentadas. Mas no aprisco do Senhor, elas são bem cuidadas. E é esse aprisco que nós estamos, no aprisco daquele que não vai nos deixar faltar nada, não vai nos deixar faltar carinho, não vai nos deixar faltar atenção, não vai nos deixar faltar orientação, não deixaremos de ser cuidados. Ele vai cuidar, Ele vai orientar, Ele vai dar carinho. Por quê? Porque traz o conceito de ser suprido em todas as minhas necessidades. É para isso que estamos aqui, para um relacionamento com Deus, para sermos um com Ele. Essa é a noiva do Senhor. Por isso, quando nós cantamos assim, ouve, Senhor, a voz da sua amada. Esse é o som da tua igreja. Nessa manhã, tenho certeza que o Senhor olhou para você acordando cedo, difícil de sair da cama, e disse assim: Ele está saindo para se relacionar comigo. Ele está saindo para falar comigo. Ele está jejuando, ela está jejuando para vir falar comigo. É isso que vai trazer a bênção. É essa tua fé que vai fazer com que você seja bem-sucedido. Amém? Palavra do Senhor para você.